No vídeo anterior, eu falei de aspectos práticos da nossa atuação nesses tempos de pandemia, focando especificamente em vivências e experiências minhas. Hoje vamos expandir e dar uma olhada em experiências de colegas de outros municípios. Mas como que a gente vai fazer isso? Vamos examinar documentos ótimos que saíram recentemente, produzidos pelo Congemas em parceria com o Unicef. Além de trazer elementos teóricos bastante interessantes, esses documentos apresentam dados de uma pesquisa realizada com mais de 1.000 municípios brasileiros sobre as práticas socioassistenciais e os desafios colocados ao SUAS diante de calamidades e emergências. Eu disse que essa não era uma conversa para um vídeo só, então simbora continuar o assunto. Eu sou Ana Pincolini e esse é o SUAS Conversas. Olá pessoal do Suas Conversas, tudo bem com vocês? Na semana passada, nesse vídeo aqui, a gente falou sobre alguns aspectos práticos da atuação dos serviços do SUAS, em especial dos serviços do CRAS, nesses tempos de pandemia. Hoje a gente vai olhar para dois documentos, duas ferramentas muito interessantes que saíram recentemente, produzidas numa parceria entre o Congemas, que é o Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social, e o Unicef, que é o Fundo Internacional das Nações Unidas para a Infância. Eu vou deixar o link desses documentos na descrição do vídeo no YouTube para você baixar. E caso você esteja meio perdido se perguntando, mas em qual mesmo das portarias que eu li isso ou aquilo, já que foram muitas portarias e atos normativos editados em 2020, também vou deixar na descrição desse vídeo os links dos principais documentos federais que saíram, leis, decretos, portarias. E aproveito para pedir que vocês sempre deem uma olhadinha na descrição do vídeo, que no YouTube fica abaixo do player. Ali vocês encontram os links para baixar os documentos que eu falo no vídeo, os meus contatos, os links para os cursos que eu oferto, as minhas redes sociais e as referências bibliográficas que fundamentam o conteúdo dos vídeos. E se você não é inscrito em nosso canal no YouTube, inscreva-se e clique no sininho das notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo. Os dois documentos ou ferramentas que a gente vai examinar nesse vídeo são os seguintes. 1. Diretrizes e orientações gerais para a preparação dos Centros de Referência de Assistência Social CRAS em contextos de calamidades e emergências. E 2. Contribuições para a adaptação e o aprimoramento dos serviços de proteção social básica do SUAS no contexto de calamidade, emergência e pandemia da Covid-19. Para que essas recomendações e diretrizes não ficassem afastadas da realidade, em julho de 2020 foi realizada uma pesquisa de identificação de desafios e boas práticas. Ela contou com a participação de 1.026 municípios das diferentes regiões brasileiras. E a gente vai começar falando justamente dos resultados dessa pesquisa, que são apresentados na primeira ferramenta. Nós vamos categorizar esses resultados em dois grandes blocos. O primeiro deles trata da atuação da assistência social em contextos de emergência e calamidades públicas de modo geral. E o segundo trata da atuação especificamente em tempos de Covid. Para 54% dos municípios participantes da pesquisa, o atendimento à população impactada nos CRAS e nos demais serviços da rede é a principal prioridade da assistência social no contexto de uma emergência. No entanto, 52% dos municípios mencionaram como uma grande dificuldade a falta de compreensão sobre o papel da assistência social nesses contextos. Sobre os recursos, os municípios pontuaram que as principais destinações diante de emergências vivenciadas foram para concessão de benefícios eventuais. Isso chega a quase 90% dos recursos, seguida de atendimento emergencial, com 72%, e das ações preventivas em relação a emergências, que pontuaram 51%. Vejam, pouco mais de 50% dos municípios pesquisados desenvolve alguma ação organizada para a prevenção de emergências de forma integrada ao SUAS. Dentre aqueles que desenvolvem ações preventivas, a principal ação mencionada foi a elaboração de planos de contingência.
E ainda pensando em prevenção, em torno de 25% dos municípios reconhecem que a busca ativa e o cadastramento das famílias que foram ou serão impactadas é a principal ação. Especificamente sobre a pandemia de Covid-19, que seria a segunda grande categoria dos resultados da pesquisa, foi identificado o seguinte: as ações para prevenir o contágio junto a famílias atendidas estiveram presentes em 95% dos municípios. 80,45% deles realizaram campanhas e ações informativas e quase 80% distribuíram materiais para evitar o contágio, como álcool gel e máscaras. Nessas ações preventivas, o grupo prioritário, até a publicação desse documento, com base na pesquisa, foram os idosos. Pouco mais de 60% dos municípios indicaram a oferta de benefício eventual de alimento como a mais procurada do CRAS. E a segunda maior demanda dos CRAS foi o cadastro único. A principal estratégia adotada pelo CRAS para garantir a continuidade das ações foi a organização de atendimentos com horários agendados, de modo a reduzir as aglomerações. No caso dos atendimentos remotos, quase 80%, especificamente 78,75% dos municípios, identificaram que o WhatsApp era o principal meio de comunicação utilizado pelas famílias. Isso a gente identificou no nosso município também. 76%, quase 77% dos municípios precisaram adaptar os serviços do CRAS, sendo a principal adaptação realizada no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos e também bastante adaptações nos programas de primeira infância. Essas adaptações ocorreram tanto no método de atendimento, nas atividades ofertadas e nos horários. Outro dado importante que a pesquisa mostrou e que confirma algo que infelizmente a gente suspeitava de modo intuitivo foi o aumento do atendimento de situações de risco pessoal e social por violação de direitos. Isso ocorreu em quase metade dos municípios pesquisados. E os municípios maiores foram os que mais registraram esse aumento. É interessante que os dados reproduzem o que a gente já observa nos relatórios anuais do Disque 100, com o grupo mais vulnerável a situações de risco e violências, sendo as crianças e adolescentes, 30% das situações, seguido dos idosos, com 28%, e da violência contra a mulher, com 25%. Outro dado que a pesquisa mapeou foi o monitoramento dos efeitos da pandemia. E a imensa maioria dos municípios, 83%, quase 84%, informaram que realizam esse monitoramento diretamente com as famílias acompanhadas nos CRAS, CREAS e outros serviços. Somente 22,22% monitora os dados da pandemia de modo sistematizado através da área da vigilância socioassistencial. Hoje eu sou trabalhadora da vigilância socioassistencial do meu município e a partir dessa pesquisa e desses dois documentos eu já tive várias ideias que podem ser implementadas. Por isso esses documentos são bem importantes, vale uma lida neles. É interessante que perto de 53% dos municípios já possuem ações planejadas com outras áreas para o período pós-pandemia. Ou seja, mais da metade, em especial a reorganização da retomada gradativa dos serviços. Cerca de 31% dos municípios planejaram ou implementaram de modo intersetorial iniciativas locais no campo do desenvolvimento econômico, sendo que 33% desses municípios propuseram ações voltadas à inclusão de mulheres em processos de retomada produtiva ou acesso ao mundo do trabalho. Como a gente já falou e quem trabalha no SUAS tem percebido, os benefícios eventuais têm sido a principal demanda de emergências e também da pandemia de Covid-19. Essa realidade reforça a importância de compreender a eventualidade desse benefício e vincular as famílias aos serviços, para que as vulnerabilidades temporárias não se convertam em situações instaladas. Então, ao mesmo tempo que os dois documentos falam desse público da vulnerabilidade temporária, como autônomos, microempreendedores, enfim, pessoas que não acessavam antes a assistência e colocam os trabalhadores informais como muito impactados pela redução e mesmo perda da renda, os documentos também reforçam a importância da gente olhar com muita atenção para outros grupos, já que as consequências tendem a impactar bastante as famílias pobres e extremamente pobres, que ficam mais suscetíveis à falta de acesso à alimentação e a serviços básicos. São considerados grupos
grupos prioritários, os idosos e pessoas com deficiência, já que o isolamento social tende a limitar ainda mais as condições de inclusão e essas pessoas ficam mais expostas a violências e outras violações de direitos. Crianças e adolescentes, que tendem a estar mais expostas à violência doméstica, assim como as mulheres, e elas também ficaram mais suscetíveis à perda do emprego e da renda, porque geralmente elas acumulam as funções profissionais e domésticas, gerando forte pressão emocional. Com os filhos em casa, quando não há rede de apoio familiar, a tendência é a mulher ter uma redução drástica da renda, já que não consegue trabalhar da mesma forma como trabalhava anteriormente, precisando tomar conta dos filhos, especialmente aqueles casos de pessoas que não têm com quem contar. Povos e comunidades tradicionais também são considerados prioritários, em função de residir em áreas de difícil acesso, assim como refugiados e imigrantes que convivem com barreiras linguísticas, com a falta de acesso à documentação e pessoas em situação de rua. Então é muito importante que, além do público que está vindo em função da vulnerabilidade temporária, a gente atente para esses públicos considerados prioritários. Bom, agora vamos falar um pouquinho da nossa segunda ferramenta, que traz especificamente contribuições para a adaptação e para o aprimoramento dos serviços de proteção básica no contexto de calamidade, emergência e da pandemia da Covid-19. Essa ferramenta é cheia de exemplos de adaptações realizadas por outros municípios Brasil afora. Ela apresenta algumas adaptações no âmbito do PAIF, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, do Serviço de Proteção Básica no domicílio para pessoas idosas e com deficiências e também das equipes volantes. O documento reforça que o atendimento a emergências não é responsabilidade direta do CRAS. Não cabe a ele tomar para si a coordenação e a gestão das emergências, mas cabe a ele desempenhar as suas funções específicas, geralmente de modo adaptado ao novo contexto e cooperando com a construção de respostas locais e integradas com as demais políticas públicas e órgãos de garantia de direitos. É a gestão da rede, da qual a gente fala tanto, e que ao lado da oferta do PAIF é uma das duas principais funções do CRAS. É a gestão da rede que vai articular o PAIF aos serviços desempenhados por organizações da sociedade civil do território. Não pode cada um funcionar como se os demais não existissem, e o CRAS tem um papel central, fundamental na gestão, na organização dessa rede. E essa rede vai adaptar as suas respostas ao novo contexto. Nesse sentido, o documento retoma todo aquele miudinho que a gente falou aqui e vai sugerindo adaptações para as diversas ações do PAIF. E o mais legal é que ele coloca exemplos de outros municípios, como nessa figura aqui, em que ele relata como fez o município de Brejo Santo, no Ceará. Olha que legal! O município adaptou as ofertas do PAIF e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para o atendimento remoto. Foi criado um grupo de planejamento e orientações com participação de coordenadores, técnicos, orientadores e facilitadores dos serviços para garantir o planejamento das ações, desenvolvendo metodologias de atendimento. O grupo colocou em prática o projeto Minha Quarentena, que estimula o compartilhamento de experiências individuais e familiares no contexto de isolamento social. As experiências são apresentadas em forma de cartas, textos, vídeos, áudios e poesias, relatando dificuldades e lições aprendidas nesse momento. No caso do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, o documento recomenda que as atividades sejam planejadas associando as especificidades dos ciclos de vida e os impactos da emergência. Por exemplo, as crianças tiveram uma grande mudança por conta do ensino remoto. Os idosos sentiram-se isolados. Então, o documento recomenda incorporar essas temáticas. O quanto o cuidar de si, usando máscara, evitando saídas desnecessárias, protege também o todo. A sobrecarga de papéis, a distribuição do trabalho doméstico, a organização escolar, o medo, a insegurança, a importância do cuidado consigo e com os demais, ou seja, conectar esse momento da pandemia com as vivências e as especificidades de cada ciclo geracional, de cada geração. Estratégias digitais e meios de comunicação alternativos, como aplicativos, redes sociais, lives, rádios comunitárias e carros de som, possibilitam a continuidade do serviço e a manutenção dos vínculos entre os participantes. Aqui a gente vai ler o exemplo do município de Apuiares, também no Ceará. Olha que interessante. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos foi adaptado para desenvolver
desenvolver a Caravana CRAS, uma iniciativa de ampliação da comunicação com as famílias por meio do carro de som, que percorre as ruas da cidade e dispõe de informações sobre as ofertas no contexto da pandemia, orientações sobre auxílio emergencial, cuidados de prevenção, etc. A caravana também realiza a entrega de atividades aos usuários do serviço e distribui materiais de prevenção ao contágio da Covid-19, como álcool em gel e máscaras. O objetivo da caravana é fortalecer os vínculos e o sentimento de pertencimento dos usuários. No âmbito socioassistencial, é recomendada a elaboração de um plano de ação integrado entre proteção básica e especial, fortalecendo respostas rápidas no que tange à proteção, defesa e garantia de direitos. Outro aspecto relevante do trabalho das equipes é a necessária articulação com os demais serviços públicos e iniciativas locais de atores como a FUNAI, Marinha, Exército, Aeronáutica, Serviços de Saúde e Vigilância Sanitária e agências humanitárias. Ele apresenta, inclusive, algumas estratégias e um protocolo de integração de ofertas em contextos de calamidade e emergências, assim como um protocolo das ações específicas do CRAS e apresenta um passo a passo para montar esses protocolos. Então, é um documento bastante interessante, com um enfoque bastante prático que pode ser muito útil no seu dia a dia. E no caso do SUAS, especificamente, ele traz como diretrizes fundamentais a integração serviço e benefício, da qual já falamos aqui nas suas conversas, e a inclusão das famílias no cadastro único e a sua adoção como ferramenta de gestão para o planejamento das ações. E aí, o que você achou desse vídeo? Essas duas ferramentas já tinham caído na sua mão? Me conta aqui nos comentários. Espero que essas ferramentas contribuam para aprimorar o cotidiano do seu serviço. E se você gosta do nosso conteúdo aqui nas suas conversas e gostou desse vídeo, curta, inscreva-se no nosso canal e clique no sininho para receber as notificações e ser avisado toda vez que tiver vídeo novo por aqui. Tchau, até a nossa próxima conversa!